Qual é o ambiente que nós precisamos para experimentar de Deus um verdadeiro avivamento? Eu espero que você não se esqueceu que uma das primeiras frases que nós tivemos nesse culto foi: eu preciso de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento, amém? Eu creio que Deus está gerando um ambiente para Ele derramar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida aqui nessa noite. Da mesma maneira como eu creio que Deus cria um ambiente diariamente para nós experimentarmos um avivamento, uma renovação na nossa vida. Deus nos criou para nós vivermos a cada dia um novo avivamento. Como eu disse, eu preciso de um avivamento. Você precisa de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Mas é importante que você saiba que a vida cristã, ela começa pela graça. A vida cristã, ela é o produto da atividade do Espírito Santo diariamente em nós. Portanto, a vida cristã, ela deve ser mantida da mesma maneira. Nós temos que continuar a cada dia depender do Espírito Santo para gerar em nós esta vida vitoriosa que Deus quer que nós tenhamos. Todavia, isso não significa que não exista qualquer atividade da parte minha, da parte sua como crentes, para que nós experimentemos a vida maravilhosa e avivada que Deus planejou que nós vivêssemos. A palavra de Deus, ela afirma que os salvos foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. Que essas boas obras Deus preparou de antemão, antecipadamente, antes de nós sermos criados, para que nós praticássemos essas boas obras. Veja o que está escrito em Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Está escrito: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Veja só, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aqui a Bíblia está com clareza dizendo que para nós vivermos esta vida poderosa, para nós vivermos esta vida avivada, esta vida gloriosa, existem determinadas ações, um contexto que nós mesmos temos que nos colocar, que a Bíblia chama aqui de boas obras, que Deus preparou para que nós praticássemos neste mundo isto, e ao praticarmos isto, um verdadeiro avivamento, uma vida de entusiasmo, de alegria brotasse. O culto de hoje é tentando mostrar para vocês esse ambiente, estas ações que nós temos que praticar constantemente para o poder do Espírito Santo fluir em nossa vida. A experiência cristã, ao longo dos anos, passou a chamar essas boas obras, essas práticas que nós temos que ter como servo de Deus, como meio de graça. O que é um meio de graça? Esta é a primeira pergunta que eu quero responder hoje. O que é um meio de graça? Seus pastores hoje vão trabalhar com vocês alguns textos bíblicos para mostrar a vocês a importância desses meios de graça. Meio de graça, o dicionário Aurélio define como meio, ou a palavra meio, como um recurso que a gente emprega para a gente alcançar um objetivo. É uma ferramenta que a gente usa para alcançar um propósito definido. Portanto, eu poderia definir meio de graça ou os meios de graça como os instrumentos pelos quais Deus transmite bênção ao seu povo. São instrumentos através dos quais, quando nós ligamos a esses instrumentos, Deus transmite ao seu povo. Ou seja, existem determinadas práticas que, uma vez fazendo parte da nossa vida, elas geram um ambiente onde a bênção, onde o poder de Deus gera na nossa vida um novo avivamento para nós vivenciarmos cada dia de maneira vitoriosa. Os pais da igreja nos primeiros séculos, eles definem a expressão meios de graça como sendo os recursos visíveis, os recursos comuns pelos quais Cristo transmite para a sua igreja
os benefícios que ele conquistou através da sua mediação, através do seu sacrifício na sua morte vicária na cruz. E hoje nós vamos trabalhar isso claramente. E para introduzir a palavra que os pastores vão trazer ao nosso coração, eu quero destacar alguns desses meios de graça, para você relembrar, para você se atinar, para você se conectar a eles. A Bíblia, ela é um meio de graça. A Bíblia é um meio de graça. Vocês querem ver? Quando você lê a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, quando você medita na palavra de Deus, o que é que isso faz? Ela influencia os seus valores. Ela define os seus valores. E porque ela define os nossos valores, ela organiza a nossa mente. A palavra de Deus organiza a nossa mente. Então, uma vez que ela organiza a nossa mente, ela vai orientar o nosso procedimento. E ao orientar os nossos procedimentos, ela nos encoraja a prosseguir independente das circunstâncias. Então a Bíblia, ela não é só um livro para você deixar na estante. É um livro que toda vez que você medita, ela transmite graça de Deus na nossa vida, mesmo quando você não entende. A oração também, ela é um meio de graça. Por que a oração, ela é um meio de graça? É porque a oração, ela liga nossa mente com a mente soberana de Deus. E devido nós estarmos ligados com a mente soberana de Deus, sabe o que a oração faz? Ela refrigera a nossa alma, ela renova a nossa alma, ela trata a nossa alma, ela põe fim à nossa ansiedade, à nossa impetuosidade, à nossa impulsividade. E por refrigerar a nossa alma, ela gera paz de Deus no nosso coração. Você percebe o valor desses meios de graça, a palavra e a oração? O culto também é um meio de graça. O culto é um meio de graça. Os cultos abrem os nossos olhos para nós vermos o nosso valor no corpo de Cristo. Como que nós somos importantes para as pessoas que vivenciam a fé. E quando nós percebemos o nosso valor no corpo de Cristo, o culto fortalece a nossa fé. A nossa fé fortalecida pela presença de Deus no culto gera em nós ânimo. Você vai ver hoje. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com o seu coração restaurado, com a sua alma restaurada, com a força gerada pelo poder de Deus. E esse ânimo, esse encorajamento que o culto acaba produzindo em nós, ele nos dá perseverança para você levantar amanhã pela manhã. Você não vai esquecer isso. Em nome de Jesus, não esqueça. Para você levantar amanhã de manhã e levantar a sua mão para o céu, a mão direita para o céu e dizer: Deus é por mim. Esta semana será marcada pela vitória do Senhor. Você tem essa segurança. O jejum é um meio de graça. Você sabia que o jejum é um meio de graça? Através do jejum, nós enfraquecemos a vontade da nossa carne e fortalecemos a vontade de Deus em nossa vida. Nós falamos que tem coisas, tem pecados que nos assediam. Tem tentações que pegam no nosso pé o tempo todo. Nós vimos isso no culto domingo passado. Se você não ouviu, entre no nosso site, ouça essa mensagem. Como se tornar a pessoa que Deus quer que nós sejamos. Tem pecado que nos pega no pé. A gente luta mais com um pecado do que com determinados outros pecados. E a Bíblia diz, como é que nós fazemos para enfraquecer a carne? Através do jejum. Quando nós jejuamos e nós oramos, nós meditamos na palavra, enfraquece a nossa carne. Mas o jejum faz uma outra coisa que é mais importante do que enfraquecer a carne. Ele fortalece o nosso espírito. Ele torna o nosso espírito forte. Quer ver? A Santa Ceia é também um meio de graça. A Bíblia, a oração, o culto, o jejum, a Santa Ceia é também um meio de graça. Quando nós tomamos a ceia, como vamos tomar hoje, a vida de Jesus, por assim dizer, flui no nosso interior. E aí, o que acontece? A nossa memória, ela é ativada. Lembra que Jesus disse, fazer isto em memória de mim. E a ceia, ela nos faz lembrar, ativar a nossa memória, ela nos lembra muitas verdades. Uma delas ela nos lembra que o diabo foi derrotado. Quando Jesus disse está consumado, o diabo foi derrotado. Quer ver o que a ceia mais nos lembra? Ela nos lembra que o pecado foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A ceia traz à nossa memória que agora a vida que nós vivemos não é mais a nossa vida,
mas Cristo vive em nós. Eu já morri com Cristo, eu ressuscitei com Ele, e a vida dele agora vive em mim. Os meios de graça, e eu poderia colocar aqui outros meios de graça. O testemunho é um meio de graça, o ministério é um meio de graça, a comunhão é um meio de graça. É o ambiente onde o poder de Deus opera. Os meios de graça geram um ambiente onde o Espírito Santo promove o verdadeiro avivamento. Através dos meios de graça, Deus concede força, Deus concede paz, Deus concede conforto, instrução, disciplina, orientação, alegria e muitas outras coisas necessárias para nosso dia a dia vitorioso. Quando você utiliza os meios de graça, você percebe os resultados na sua própria vida. A sua vida espiritual cresce, sua maturidade aumenta, sua alegria se torna evidente, sua santidade cresce e você passa a se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Se estas qualidades estiverem sendo praticadas na sua vida, haverá uma crescente comunhão com Deus, haverá uma crescente comunhão com Jesus, haverá uma crescente comunhão com o Espírito Santo, e o poder de Deus vai fluir na sua vida, livrando você de toda ansiedade, de toda depressão. É isso que gera um verdadeiro avivamento. Então, você receberá força e poder espiritual necessário para vencer a tentação e o pecado e a Satanás, se você a cada dia praticar os meios de graça. Você vai obter ajuda indescritível em cada aspecto da vida cristã, vivendo a cada dia um avivamento espiritual para você. Agora, quando eu falo de um avivamento, dessa renovação de Deus, a segunda pergunta que nós queremos responder nesse culto é: quais são os benefícios que um verdadeiro avivamento diário traz? Por que nós precisamos estar na prática da leitura da palavra, da oração, do jejum, do culto? Por que nós temos que fazer isso? Porque eles geram resultados. Um avivamento, e esse avivamento, ele gera em nós resultados que nós não podemos viver sem esses resultados. Para nós sabermos bem desses resultados, eu quero convidar o pastor Weder para prosseguir a pregação neste momento. Pastor Weder. O avivamento gerado por Deus através dos meios de graça faz com que o perdão divino seja ratificado. É verdade. O perdão divino é ratificado. A verdade que precisa ficar clara nessa altura de nossa mensagem é que quando recebemos Jesus, todos os nossos pecados são perdoados. E a Bíblia, ela é clara. Ela diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É tão verdade que a Bíblia trata deste assunto em Isaías capítulo 43, versículo 25, e diz assim, olha, presta atenção. Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Veja, Deus perdoa e esquece os nossos pecados. Essa é uma verdade para nos lembrar que o perdão de Deus já foi nos dado. Deus já nos deu esse perdão. Agora, isso não é uma autorização para nós pecarmos, para nós vivermos deliberadamente no pecado. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, e deixa algo bem claro, preste atenção. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando Deus nos perdoou os pecados, era e é o plano dele que cada um de nós nos mantenhamos longe do pecado. Todavia, meus irmãos, é certo que mesmo não querendo, muitas vezes erramos. Muitas vezes erramos. Nos irritamos, perdemos a calma, ofendemos pessoas, temos pensamentos ruins, palavras impulsivas saem dos nossos lábios, temos procedimentos equivocados e outras coisas mais.
Essas e outras ações mescladas pela influência da carne e da nossa pecaminosidade, inerente em nós. E isto é uma realidade, por isso necessitamos de tratamento para que o perdão de Deus seja ratificado na nossa vida. E esse tratamento só é possível através da nossa oração de confissão, que é também um meio de graça. O perdão divino é nos dado, nossa admissão perante Deus de nossos pecados. O perdão de Deus vem diante da nossa confissão a Deus. E isso precisa ser feito diariamente. E às vezes, várias vezes no dia. A Bíblia é clara, ela diz em 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós admitimos nosso erro e confessamos o nosso pecado, então o perdão de Deus se manifesta em nossa vida. E a nossa comunhão com Deus, ela é restabelecida. Ela é conectada. E dessa forma a nossa vida passa a gozar então um novo avivamento. Você tem praticado o meio de graça da oração, da confissão de pecados? Você está travando diariamente uma batalha contra o pecado que duramente lhe assedia? Pense nisso. Você tem algum pecado oculto em sua vida? Se você deseja experimentar um avivamento verdadeiro e diário, precisa chegar a Deus a cada dia e admitir o seu pecado e assim permitir que Deus venha validar o perdão já dado a você na sua vida. E é assim que sua vida vai experimentar o verdadeiro avivamento. Eu acho oportuno nós fazermos dessa próxima canção a nossa oração perante Deus neste culto de Santa Ceia. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Vejo o erro nas pessoas e não olho os meus defeitos. Justifico-me com bem quando o mal eu pratiquei. No final eu reconheço quando eu erro outra vez. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com o coração tão cheio de maldade e de vingança. Pai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho, pecador, detalhado de defeitos. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, a minha oração pode parecer tão dura, é que essa realidade no meu peito só machuca. Não dava pra esperar, amanhã seria tarde de entregar meu coração. É minha prioridade. Me olhando nesta hora, ainda não sou perfeito, mas eu sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, não vou nem me despedir. Fica aqui dentro de mim para nunca mais sair. Levante suas mãos assim bem alto e cante, vai! Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pai, meu Pai, tenho muito que mudar. Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pode se assentar.
Nós vamos continuar a mensagem através desta palavra que nós estamos falando, e o avivamento gerado por Deus através dos meios da graça faz com que a paz seja restabelecida. A paz divina é restabelecida. Quando nós experimentamos um avivamento verdadeiro, então nós sentimos paz em nosso coração. Deus, Ele nos criou, Ele já planejou para que nós possamos viver em paz conosco mesmo, em paz com Ele, com Deus, e em paz também com o nosso próximo. Antes da criação, Jesus já havia pensado nisso, em nos dar essa paz, mesmo em meio aos problemas da vida, mesmo em meio a situações difíceis. E esta paz é um benefício que vem do Senhor, através da oração, através da comunhão. Enquanto nós oramos, enquanto nós comungamos, a paz ela é transmitida para a nossa mente, para a nossa alma, ao nosso corpo, e isso refrigera o nosso ser. Por isso, é muito importante sempre nós nos voltarmos aos meios da graça, para sempre restabelecermos a vida interior, porque toda pessoa que recebeu Jesus, ela tem a paz com Deus. A inimizade gerada pelo pecado foi tratada, e nós somos reconciliados com Ele e passamos a ter a paz dEle. A Bíblia diz assim lá em Romanos, capítulo 5, no verso 1, tendo sido, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz, uma vez que essa paz com Deus, ela é colocada em nossa vida, estabelecida em nossa vida, essa inimizade quebrada, então Deus derrama em nosso ser aquela paz que excede todo o entendimento. Na verdade, Jesus, Ele já deixou bem claro para nós, nos textos bíblicos, que Ele já nos deu essa paz, como está escrito lá em João, capítulo 14, no verso 27, que diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Vamos ler juntos? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. E diante desse texto, o quadro fica bem claro para a nossa mente. Nós temos paz com Deus e temos a paz de Deus em nós. O que ocorre é que nosso dia a dia, as nossas limitações humanas, a nossa fé pequena, os ataques do maligno, pode de alguma maneira tentar minar a paz de Deus em nosso coração. Então não é que nós perdemos a paz de Deus, mas muitas vezes essa paz ela é sufocada pelas inquietações, pela ansiedade da vida, pelos sentimentos contrários que nós encontramos diariamente. Então, para nós podermos restabelecer essa paz, nós precisamos, como o pastor Jacó disse, de um avivamento pessoal. Nós precisamos usar os meios da graça para restaurar a paz. O texto anterior de João 14, ele é bem claro, ele diz que Jesus, ele já nos deu a paz, e é uma paz que excede todo entendimento humano. Jesus, ele sofreu para nos dar esse presente maravilhoso, e agora nós precisamos apenas tomar posse dele. E para nós vivermos, tomarmos posse desta paz, é necessário então nós praticarmos os meios da graça. Ou seja, se você está vivendo uma vida cheia de preocupação, uma vida cheia de angústia, aflição, ansiedade, agonia, perturbação, então nós precisamos correr, você precisa correr para a prática da graça, dos meios da graça. Ou seja, oração, culto, ceia, Bíblia, batismo, tudo isto precisa fazer parte da sua vida para restabelecer a paz que Deus já nos deu. O texto de João 14, o anterior também, ele é bem claro, e ele diz que nós não podemos ter medo neste mundo. Por quê? Porque a paz de Jesus lança fora a inquietação. Isso significa que nós devemos colocar no lixo, lançar fora, na nossa vida, toda inquietação. Qual é a preocupação que está te atormentando, então, diante disso? Qual é o problema que está perseguindo você? Qual é a angústia que está ferindo o seu coração? Qual é o pensamento que está fazendo você perder talvez o rendimento em seu trabalho? Qual é a guerra interior que você está travando ou que está tirando o seu sono?
Qual o conflito que está destruindo a sua família ou o seu casamento? Jesus, diante desse texto, diante dessa frase, diz para nós: eu tenho paz para você, a minha paz eu te dou, não tenha medo. Então a nossa oração aqui nessa noite deve ser essa que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 16, que diz: o próprio Senhor da paz lhe dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Nós devemos buscar diariamente este avivamento, para que o perdão divino, como o pastor Éder pregou, seja ratificado em nossa vida, e a paz de Deus seja restabelecida em nosso coração. E é nesta dimensão que a nossa vida irá experimentar um novo avivamento, um avivamento diário, e nós vamos ter paz com Deus, como vamos cantar agora nesta canção. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. E ainda que os campos não floresçam e a vide não dê mais seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, olho o seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Em terceiro lugar, o avivamento gerado por Deus através dos meios de graça, ele faz com que a alegria divina seja renovada. A alegria divina, ela é renovada. Quando nós praticamos os meios de graça que nós vimos aqui nessa mensagem, nós temos o perdão divino ratificado diariamente. A paz de Deus, ela é restabelecida em nosso coração, e a alegria divina, ela é renovada em nossa vida. A prática dos meios de graça, elas vão gerando em nós diariamente um avivamento pessoal. E isso faz uma grande diferença nas nossas emoções. Nem tudo sempre sai como a gente planejou, nem tudo sempre sai do jeito que a gente quer. As contrariedades da vida, as críticas humanas, as nossas limitações pessoais e as acusações do diabo, elas podem muitas vezes ofuscar a alegria que nos é dada por Deus. Elas vão ofuscando a alegria que Deus já colocou no nosso coração. E o fato é que as nossas emoções, elas podem sofrer alterações diariamente. E a perda da alegria, ela pode afetar em muito o nosso humor.
nós corremos o risco aqui de nos tornarmos pessoas ácidas, pessoas irritadas, pessoas mal-humoradas, pessoas rancorosas. E a perda da alegria dada por Deus em nosso dia, ele altera as nossas emoções e os nossos sentimentos, e ele vai comprometendo de forma significativa a nossa atitude. O mau humor, ele prejudica a nossa atitude. E isso pode ser fatal na nossa vida profissional. Quantas pessoas competentes que fazem um bom trabalho estão perdendo de ser promovido, perdendo o emprego por causa do mau humor? O mau humor, ele prejudica a nossa atitude na nossa vida familiar. Isso pode ser um desastre dentro da nossa família. Quantas pessoas estão machucando as pessoas que mais amam você porque está vivendo uma vida de mau humor? O mau humor, ele prejudica a nossa atitude, e isso pode afetar drasticamente a qualidade do nosso relacionamento com Cristo, porque ele afeta o nosso testemunho pessoal. A alegria, ela é o quê? Ela é o fruto do Espírito Santo. Mas a tristeza, o mau humor, o azedume, ele não combina com uma vida avivada, uma vida de quem está vivendo junto de Deus. Como que pode alguém dizer que está vivendo uma vida com Deus e vivendo uma vida de mau humor? Na verdade, a Bíblia, ela afirma em Isaías, no capítulo 61, verso 3, que Deus, ele nos deu o óleo de alegria ao invés de pranto. Então, como que a nossa alegria pode ser restaurada? Como que nós podemos restaurar diariamente em nós essa alegria? Olha aqui que Jesus afirmou em João, no capítulo 16, no verso 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Para quê? Para que a alegria de vocês seja completa. Aqui o texto está nos ensinando. E Jesus aqui ele está se referindo à oração como um meio de nós recebermos as bênçãos dele. Jesus está nos estimulando a irmos diariamente até ele em oração para que ele renove as nossas alegrias. Isso é o mesmo que você escutar Jesus dizendo para você assim: olha, se vocês orarem crendo que eu respondo, se vocês crerem que a oração é o elo que liga vocês ao poder soberano de Deus, essa prática vai restaurar a alegria ofuscada. Essa prática ela vai gerar um avivamento diário, e isso vai afetar o seu sentimento, vai afetar a sua forma de agir. Vocês vão perceber a vida agora com as emoções de Jesus. Isso vai gerar uma atitude positiva na vida de vocês. Você não vai se abater mais por uma noite de lágrimas, por uma noite de choro, ou por uma situação difícil. Porque você já sabe que ao amanhecer, quando você se colocar diante de Deus no altar da sua vida, ele vai restaurar a sua alegria e vai restaurar o seu coração. Você percebe isso? Através dos meios de graça, Deus ele ratifica o seu perdão diariamente. Através dos meios de graça, Deus ele restabelece a sua paz em nosso coração. Através dos meios de graça, Deus restaura a alegria divina. Nós vamos sendo renovados e nós vamos nos tornando pessoas alegres, com ânimo de vida. No Salmo 30, no verso 5, diz que nós podemos sim passar por momentos difíceis, de grandes tristezas, mas Deus logo vem e devolve a alegria. É verdade, nós vamos passar por momentos difíceis sim, vai ter momentos constrangedores, mas Deus ele logo devolve a nossa alegria. Portanto, se você deseja um avivamento pessoal, você precisa usar os meios de graça intencionalmente. Deus ele devolve a alegria àquele que a cada manhã coloca em ação os meios de graça. Coloque você em ação os meios de graça que nós conhecemos aqui. Vai para a palavra, ore, leia a Bíblia e se torne uma pessoa alegre. Vamos cantar essa música agora? A alegria de Deus é a nossa força. Vamos cantar com alegria? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz as grandes maravilhas. A
alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz as grandes maravilhas. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais eu alegrar o coração do Pai, com a vida sempre em sua presença, e cumprir sua palavra verdadeira, eu feliz serei, eu feliz serei. E cumprir sua palavra verdadeira, eu feliz serei, eu feliz serei. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz as grandes maravilhas. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais eu alegrar o coração do Pai, com a vida sempre em sua presença, e cumprir sua palavra verdadeira, eu feliz serei, eu feliz serei. E cumprir sua palavra verdadeira, eu feliz serei, eu feliz serei. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz as grandes maravilhas. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele faz as grandes maravilhas. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia! O avivamento gerado por Deus através dos meios da graça faz com que a força seja restaurada. A vida só pode ser vivida na força de Deus. A Bíblia, ela nos ensina que diariamente precisamos renovar a força de Deus em nós. Deus não estoca a força dele em nossa vida. A força de Deus nos é dada a cada manhã, iniciada na presença de Deus. O Salmo 44, no verso 3, o salmista ele declara essa verdade. O salmo diz assim, o salmista diz: não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi, o salmista diz, foi pela tua mão direita, pelo teu braço, pela tua luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. É isso que o salmista declara. Veja que o texto é claro, a vida de vitória não é alcançada pelas nossas armas, pelos nossos métodos, pela nossa capacidade. Nós podemos ver e olhar, e vemos claramente nesse versículo, ele deixa claro que a nossa vida vem do braço de Deus, que se manifesta em nós através da luz do rosto de Deus. Nós podemos ver, ou seja, o texto afirma que todas as vezes que nós usarmos os meios de graça, esses meios de graça, que é a meditação da palavra, a oração, o jejum, o culto, a santa ceia, nós podemos ver que a presença de Jesus transmite em nós a força que precisamos para viver vencendo as lutas da vida ou qualquer outra situação. Portanto, diariamente carecemos agregar a nossa prática de vida aos meios da graça. Agora, pastor, por quê? Porque a força de Deus é dada a nós na nossa relação diária com Deus,
quer dizer, no nosso relacionamento diário com Ele. Aí a importância dos meios da graça, o qual nós estamos ouvindo. Todos os dias nós enfrentamos situações que vão consumir as forças que nós recebemos de Deus. As forças que nós recebemos lá no nosso altar, lá na nossa casa, no momento onde nos ajoelhamos, nós fazemos as nossas orações, onde nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, na leitura da palavra, nós podemos ver que todos os dias nós vamos precisar chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu já sei que a minha força não basta, eu já sei que sozinho eu não posso, por isso eu uso os meios de graça que me destes para tomar posse da força capacitadora vinda de Ti, para esse novo dia, e com a sua força eu posso enfrentar qualquer situação. Posso ouvir um amém bem forte, amém? Com essa força. E aí tem um texto que a maioria de nós conhecemos, que é o texto de Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, aonde nós olhamos para Paulo e nós vemos o exemplo dele. E ele diz assim: com a força que Cristo me dá. O que ele está dizendo lá? Com a força que Cristo me dá, posso. Quando nós olhamos aqui, a força que nós recebemos, a força que Paulo está dizendo aqui, não é uma só vez, de uma só vez, mas é todas as vezes que eu vivo na dimensão dos meios da graça. E é interessante quando eu vivo dentro dessa dimensão, veja só, eu vejo que vão gerando alguns benefícios, algumas coisas vão mudando na nossa vida. Os nossos olhos e a nossa mente, ela passa a ser guiada por Deus. A nossa mente, ela passa a ser guiada pelas promessas de Deus, regidas pelos planos de Deus a respeito de mim, e não pelas circunstâncias da vida. Davi reconhecia que toda a força que ele precisava vinha da parte de Deus. Salmo 73, verso 26, ele diz assim: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Eu vou ler novamente, eu queria que você grudasse lá no telão os teus olhos, olhasse bem para essa verdade. Ele diz: olha, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força e Ele é tudo o que sempre preciso. Davi, ele finaliza esse verso dizendo que toda a força que ele precisava estava em Deus. Portanto, quando você usa os meios de graça, nessa dimensão onde Jesus se manifesta, ratificando o perdão divino, restabelecendo a paz de Deus em nosso coração, renovando a alegria divina em nossa vida, restaurando a força divina no nosso dia a dia, isso vai gerar um avivamento pessoal. Eu tenho experimentado isso. Eu tenho experimentado esse avivamento. E eu não preciso ficar inventando coisas. Bíblia, oração, os cultos, vai gerando um avivamento. O Espírito Santo vai se derramando nos nossos corações. E a nossa atitude frente à vida também, ela muda. Passamos a ser regidos pelo que está escrito em Isaías, no capítulo 40, no verso 29, diz assim: Deus fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. E aqui nós podemos ver, Deus fortalece ao cansado e dá grande vigor, Ele dá força extra, força que você não tem. Ele capacita você. Diariamente Deus nos fortalece e nos dá grande vigor para lutarmos as batalhas da vida. E olha, ele termina o verso 31, ele termina esse assunto dizendo assim, ele diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus. Vamos cantar essa canção. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor,
Às vezes a gente ouve acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. E por fim, em quinto lugar, o avivamento gerado por Deus através dos meios de graça faz com que a esperança seja reativada. A esperança, ela é reativada. Além do perdão, da paz, da alegria e da força, como nós já vimos até aqui, quando nós utilizamos os meios de graça, a nossa vida é avivada e a nossa esperança é reativada diariamente. A esperança que Cristo nos dá, meus irmãos, ela é uma esperança firme. Essa esperança, ela não desaponta ninguém, mas nós todos precisamos reconhecer. Muitas vezes pode ocorrer na nossa vida situações que podem sufocar a nossa esperança, como afirma a Bíblia em Lamentações, no capítulo 3. Nós precisamos então diariamente trazer à lembrança a esperança que nós temos em Cristo Jesus.
E isso só é possível, meus irmãos, através de um avivamento diário, que é gerado então pela prática dos meios de graça, que nós já temos falado ao longo dessa mensagem. O verdadeiro avivamento, ele vai gerar dentro dos nossos corações a verdadeira esperança. E é essa esperança que gera então em nós o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. É essa esperança que gera em nós uma fé viva, que nos leva a esperar com confiança aquilo que ainda nós não podemos ver. Veja só o que Paulo escreveu sobre isso em Romanos capítulo 5, dos versos 1 até o 2. O texto diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o verso 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Veja isso, meus irmãos. Veja que essa esperança, ela é reativada em nós, quando nós temos a plena convicção de que nós fomos aceitos por Deus através do seu perdão, por meio da fé. Os meios de graça, eles são as ferramentas de Deus para firmar essa convicção que renova em nós a esperança que nós temos em Cristo Jesus. E qual é essa esperança que nós temos e que é reativada por meio de uma vida avivada na graça? Que esperança é essa? Essa esperança é o quadro claro do futuro que Deus pinta no coração do crente. Essa esperança é o quadro claro que Deus pinta dentro de nós, dentro do nosso coração. E esse quadro claro do futuro é a certeza que cada um de nós temos, que vamos participar da glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. Veja só a continuação do texto que nós estamos lendo, Romanos capítulo 5, agora nos versos 3 ao 5. O verso 3 continua: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Veja o verso 4. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Agora veja a conclusão no verso 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Por isso, meus irmãos, os sofrimentos dessa vida que nós enfrentamos, os sofrimentos dessa vida que nós vamos enfrentar, jamais podem nos destruir, porque por meio da graça, nós somos avivados a uma esperança que vai então enchendo o nosso coração da certeza de que a nossa vida não se resume a esse mundo passageiro e cheio de dores, mas sim a um futuro glorioso na eternidade com Jesus. Porque veja só o que Paulo conclui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Veja, mas meus irmãos, o contrário também é real. Porque se a nossa esperança em Cristo vale para esta vida, mas vale também para a eternidade, como de fato vale, nós podemos afirmar que nós somos sim as pessoas mais felizes desta terra, deste mundo. Por isso nós precisamos escolher usar as ferramentas que geram o avivamento, que são os meios de graça. E é nesta dimensão que Deus opera em nós um verdadeiro avivamento. E isso gera em nós uma vida cheia de confiança, como nós podemos ver em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Portanto, visto que temos
tal esperança, mostramos muita confiança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus, e por causa de sua morte e por causa da sua ressurreição, essa esperança divina em nós desfaz todo medo, desfaz toda incerteza, desfaz toda dúvida. Essa esperança, que é fruto da graça de Deus em nossas vidas, vence o poder do pecado, vence o poder do inferno e nos dá a convicção de que viveremos uma vida avivada nessa terra, aguardando com confiança a eternidade em Jesus, meus irmãos. Por isso, receba um avivamento de Deus através dos meios de graça. Eu creio, meus irmãos, que essa canção é a canção oportuna para nós declararmos e fazermos dela a nossa oração. Por isso eu peço que você se coloque em pé e vamos declarar juntos que em Cristo está a nossa esperança. Vamos juntos, vamos cantar. Minha esperança em Cristo está, Ele é minha luz, força e canção, Ele é rochedo e proteção, na tempestade amparo traz. Que grande amor, profunda paz, em ti o medo se desfaz. Tudo pra mim, conforto meu, no teu amor firmado estou. Seu corpo ali moído foi, assassinaram meu Senhor, mas glorioso dia em que ressuscitou meu Salvador. Pra sempre vitorioso és, não há mais maldição em mim, porque Ele é meu e dele eu sou, com o seu sangue me comprou. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sem culpa hoje, sem culpa hoje, vivo enfim. Esse é o poder de Cristo em mim. Meu caminhar, meu respirar, o meu destino em Cristo está. Nem o inferno ou homem algum, ninguém irá nos separar, enquanto aguardo o lindo lar. No teu poder vou descansar. Missionária Central de Maringá.